Olá, se você tem empresa no Distrito Federal, saiba que a sua empresa pode ser autuada pela Secretaria de Fazenda do DF. Quer saber como e por quê? Assista essa aula até o final que eu vou te explicar tudo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Veja bem, milhares de empresas serão autuadas na malha fiscal da Secretaria de Fazenda. Como preparar a sua empresa para não ser autuada? Muitas pessoas já ouviram falar da malha fina da Receita Federal. Então, quando entrega a declaração do imposto de renda, se a declaração tiver alguma incoerência, alguma inconsistência, a pessoa cai em malha fina. A malha fiscal do Distrito Federal ela é destinada às empresas e é parecido com isso, ou seja, é um sistema de gestão da regularidade fiscal dos contribuintes. Em outras palavras, é um método de o GDF fazer o acompanhamento da possibilidade de ocorrer a sonegação de impostos, ou seja, uma auditoria tributária para pegar inconsistências nos faturamentos das empresas e com isso arrecadar mais impostos. Antes de a gente avançar, é preciso saber que as empresas pagam impostos para a União e também para o Distrito Federal. Nós estamos falando da malha fiscal do Distrito Federal. Então, essa malha fiscal, pelo menos esse acompanhamento que o GDF faz, ele não abrange os impostos que são pagos para a União. Por exemplo, para a União são pagos imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, o Simples Nacional. Para o Distrito Federal são pagos impostos ICMS, ISS, IPTU, IPVA e etc. É importante saber também que as empresas que são enquadradas no Simples Nacional, elas na verdade recolhem uma guia única com um conjunto de vários impostos. Então, dentro da guia do Simples Nacional, nós temos tanto impostos que são destinados à União, quanto impostos que são destinados ao GDF. Então, dependendo da situação, o GDF pode colocar uma empresa em malha fiscal por interesse no recolhimento do Simples Nacional, visto que um pedacinho do imposto que é recolhido dentro daquela guia também é destinado ao GDF, certo? E quais são as fontes de informação? Como eu disse, a malha fiscal é um método de acompanhamento. Então, esse acompanhamento é feito pelo cruzamento de informações de uma determinada fonte com o faturamento declarado pela empresa. Então, a Secretaria de Fazenda busca informações nas notas fiscais eletrônicas emitidas, já que toda vez que uma nota fiscal eletrônica é emitida, as informações dela vai lá para o banco de dados da Receita e fica disponível para o fisco. Ela pega informações das administradoras de cartão de crédito no Distrito Federal. Todas as administradoras de cartão são obrigadas a enviar mensalmente para a Secretaria de Fazenda uma declaração com o total do faturamento passado nas suas máquinas de cada estabelecimento. Então, se a sua empresa vende com cartão de crédito, com cartão de débito, fatalmente, sem dúvida, a administradora do seu cartão manda todo mês para a Secretaria de Fazenda o total das suas vendas e esse total de vendas vai ser utilizado como fonte de informação no cruzamento de dados lá da malha fiscal. E outra fonte de dados que a Secretaria de Fazenda também usa são as vendas informadas para a União, através das declarações que são enviadas pelo contador. Então, por exemplo, o PGDAS, que é uma declaração das empresas optantes do Simples Nacional, é uma declaração enviada para a União. E aí a Secretaria de Fazenda, ao fazer o cruzamento de informações do malha fiscal, ele vai cruzar a informação declarada para a Secretaria de Fazenda com a declaração enviada para a União e vai verificar se essas informações têm coerência entre si. Quais são as formas de cruzamento? Quais são as comparações que o fisco faz? Então, olha só, ele compara o faturamento informado, então a empresa declara para a Secretaria de Fazenda, como eu disse antes, para a União, para todos os entes do governo, uma declaração do seu faturamento. Então, a Secretaria de Fazenda vai comparar o faturamento informado para o Distrito Federal com as notas fiscais eletrônicas emitidas. Então, é muito importante que todas as notas fiscais eletrônicas que forem emitidas, elas sejam enviadas para o contador
para que o contador possa incluir essas notas fiscais na declaração que é enviada para a Secretaria de Fazenda e não ocorra divergência, tá, no cruzamento dessas informações. Um item aqui, uma divergência que é bastante comum nessa comparação é quando a empresa, por exemplo, emite uma nota fiscal eletrônica e aí ela, por um motivo qualquer, precisa cancelar essa nota fiscal eletrônica e aí não consegue mais cancelar, por exemplo, porque já passou do prazo, porque no Distrito Federal o prazo para cancelamento da nota é de 24 horas. Eu digo no Distrito Federal, mas na verdade, em relação à nota de produto em todo o Brasil, mas em Brasília até notas, a prestação de serviços, a nota fiscal é a mesma nota de produto. Então, é diferente de em outros lugares do Brasil, que pode ter prazos variados. Mas em Brasília, então, o prazo para cancelamento de nota de qualquer tipo, tanto de mercadoria quanto de serviço, é de 24 horas. Se após esse prazo a empresa precisa fazer um cancelamento da nota fiscal e não consegue mais, muitas vezes o que a empresa faz? Ela emite uma nova nota correta, né? E aí manda as duas para o contador e olha, eu emiti duas notas iguais, mas a primeira está cancelada. Veja aí o que você pode fazer para me ajudar. O contador, ele pode informar na declaração que ele envia para a Secretaria de Fazenda que a primeira nota foi cancelada, mas ele vai informar isso num campo de observação, de informações complementares, não é um campo em que há uma leitura automática por parte do sistema para saber que aquela nota foi cancelada. Não foi cancelada pelo método correto, pelo meio certo. Então, na hora que a Secretaria de Fazenda puxa as informações das notas fiscais eletrônicas emitidas, aquela nota fiscal primeira, ela vai estar lá no banco de dados não como cancelada, mas como uma nota normal. E aí, quando ela compara essas informações com o faturamento enviado, e aí às vezes o contador enviou o faturamento, por exemplo, emitiu a nota era de 10 mil reais, emitiu a primeira, 10 mil, emitiu a segunda, 10 mil. A primeira foi cancelada, mas não no sistema da Secretaria de Fazenda, ou seja, o faturamento de notas fiscais emitidas lá está de 20 mil. Mas o contador faz a declaração e os impostos somente sobre 10 mil reais e informa na declaração que aquela primeira nota de 10 mil foi cancelada. Ou seja, quando a Secretaria de Fazenda cruzar essas informações, ela vai perceber que nós temos 20 mil de notas fiscais emitidas, porque a primeira não foi cancelada, porque passou do prazo, e os impostos foram pagos somente sobre 10 mil. Então, há uma divergência, e isso aí já é um motivo de a empresa ser colocada em malha fiscal, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, o mesmo acontece quando há o cruzamento das informações do faturamento informado com o faturamento informado à União. Isso aqui é pouco comum, porque na verdade a maioria, as informações que são enviadas pelo contador, e normalmente o contador vai enviar para os dois locais, tanto para a União quanto para a Secretaria de Fazenda do DF, o mesmo faturamento, que são as notas fiscais que ele recebeu. Tá? Então, assim, nesse quesito aqui não há tanta divergência. E o último é o cruzamento, a comparação do faturamento informado ao Distrito Federal com o faturamento informado pelas administradoras de cartão de crédito. Então, veja bem, se a sua empresa passou na máquina de cartão num determinado mês 30 mil reais, e aí você emitiu 25 mil reais de nota, então o que acontece? Quando a Secretaria de Fazenda confrontar o faturamento do cartão com as notas fiscais emitidas, ela vai ver que está faltando 5 mil reais. E aí vai mandar para você uma notificação informando que há uma divergência de faturamento entre o que você passou nas máquinas e as notas emitidas, e a sua empresa vai ter um prazo para regularizar isso. E se não regularizar isso dentro do prazo, a sua empresa pode ser autuada. Outra falha que acontece com bastante frequência nesse caso é que muitas vezes, depois que a nota fiscal passou a ser eletrônica, as coisas meio que acontecem sem a gente perceber muito. Antigamente, quando existiam os talões de notas fiscais, a gente sabia que os talões eram numerados, então existia uma sequência numérica das notas fiscais. Quando uma determinada nota fiscal precisava ser cancelada, ela tinha que ter todas as vias no talão e a nota era cancelada. Hoje no sistema, uma coisa que eu observo que acontece muito
é que às vezes o empresário, a pessoa que está ali à frente, na frente de caixa, ele emite a nota fiscal às vezes é emitida em contingência, e aí o que é uma emissão de nota em contingência? É uma emissão para autorização posterior, porque na verdade quando você emite a nota fiscal eletrônica, você preenche os dados, clica no botão emitir, o seu sistema conecta com o servidor da Secretaria de Fazenda, recebe uma autorização e já imprime a nota com aquela autorização. Quando há uma falha de conexão da internet ou uma falha qualquer e não é possível fazer essa conexão, o que acontece? A nota fiscal é emitida em contingência para ter uma autorização posterior. E eu noto que, às vezes, a pessoa que está manuseando ali o sistema não observa que a nota fiscal foi emitida em contingência e não foi autorizada. E muitas vezes a nota fiscal ela é emitida, a nota fiscal referente à venda com cartão, mas como ela não é autorizada naquela data, às vezes ela passa para outro mês e é autorizada em outro mês. Então, às vezes você, por exemplo, voltando naquele exemplo, você passou 30 mil de cartão e tirou 30 mil de nota. Só que ao invés de todas as notas fiscais que totalizavam 30 mil terem sido autorizadas dentro do mês, 5 mil dessas notas, ou 10 mil dessas notas, foram emitidas em contingência e não foram autorizadas depois. Entendeu? Ou foram autorizados no mês seguinte, por exemplo. Como a comparação que a Secretaria de Fazenda faz é por mês, então naquele mês você vai ter vendido 30 mil de cartão e ter emitido só 20 mil de notas, porque apesar de ter emitido os 30 mil, só 20 mil foi autorizado. As outras foram autorizadas no mês seguinte. E isso aí também é fonte de problema para a sua empresa. Tá? Então é preciso prestar bastante atenção nesses detalhamentos. Quais são as etapas do monitoramento e da fiscalização? Olha só, primeiro a Secretaria de Fazenda apresenta as divergências que ela identificou na área restrita da Secretaria de Fazenda. Então tem uma área restrita no site, que a gente acessa com certificado digital e tal, né? Tem o sigilo fiscal. E aí lá ela relaciona todas as divergências que ela identificou e os meses, tá? E fica lá para a empresa resolver. Durante um tempo, de vez em quando, ela manda um aviso da malha fiscal, informando que há divergências. Então, assim, as divergências já estão disponíveis lá. Se você quiser antecipar e já resolver as divergências antes do aviso, pode ser feito isso, não tem problema nenhum. Se quiser aguardar o aviso, pode ser que o aviso venha rápido, pode ser que o aviso demore, a Secretaria de Fazenda vai mandando os avisos aleatoriamente, conforme a capacidade da Secretaria de Fazenda, de mão de obra, de gente lá para fazer isso e tudo mais. Depois que eles mandam o aviso da malha fiscal, anteriormente eles mandavam um aviso e aguardavam as empresas corrigirem o problema. Aí às vezes a empresa nem corrigia e por falta até de acompanhamento de pessoas lá na Secretaria de Fazenda para acompanhar isso, às vezes acabava ficando por isso mesmo. Agora o que nós estamos notando é que, depois do prazo do aviso, se a empresa não toma a providência, o que ela faz? Ela manda notificação de início da ação fiscal, pedindo para você apresentar as notas que compõem o total. Na verdade, ela já sabe das notas, porque ela tem lá o acesso a essas informações. E aí, se você não apresentar dentro do prazo, você vai receber um auto de infração. E normalmente o auto de infração, ele já vem com a apuração do imposto que seria devido sobre aquele faturamento que está faltando, mais 200% de multa por sonegação sobre esse valor. Então fica um valor assim bem pesado, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, isso aqui é um modelo de comunicado, tá? Ó, prezado contribuinte, informamos a inclusão da sua empresa no monitoramento do sistema malha fiscal, instituído pela portaria tal, em face das consistências identificadas na escrituração fiscal. Então, esse aviso aqui é o aviso informando que foi, nas comparações efetuadas, que eu citei antes, foi detectada inconsistências. E aí é preciso entrar lá no sistema, nesse documento não traz as inconsistências, é preciso entrar lá no sistema para identificar essas inconsistências. Depois que eles mandam o aviso, aí eles mandam então, se você não procurar resolver, eles mandam aqui a notificação de início da ação fiscal, que é um documento parecido com esse aqui. Evidentemente aqui a gente está preservando a identidade da empresa, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, às 9 horas do dia 28 de setembro,
aí em cumprimento à ordem de serviço tal e tal, ó, fica o sujeito passivo, que no caso é a empresa, acima identificado, notificado a satisfazer as seguintes exigências, ó, declaração da administradora de cartão informando os valores corretos, se você achar que aqueles valores que foi informado pela administradora de cartão estiver errado, entendeu? Os termos de conclusão de fiscalizações anteriores, caso haja, as informações sobre parcelamento administrativo de débitos de ISS do período, caso haja, e planilha em papel e meio magnético, comparando as notas fiscais emitidas com o valor do faturamento de cartão. Como na prática a gente sabe que na maioria das vezes não vai ter isso, porque quando apresenta a malha fiscal lá, na grande maioria das vezes a falha foi da empresa, ou não emitiu a nota fiscal, ou emitiu a nota fiscal e essa não foi autorizada, conforme eu expliquei, foi autorizada em outro período. Então, assim, difícil ter esses documentos para atender a notificação da ação fiscal. E aí, não tendo esses documentos, depois vem o auto de infração. Então, o auto de infração é um documento parecido com esse aqui, ó, dizendo que você infringiu a legislação, não emitiu as notas fiscais e tal. Nesse exemplo aqui, ó, não sei se vai dar para ver no vídeo aí, ó, mas a empresa que a gente está preservando aqui, né, teve um imposto apurado de 5.937, certo? E esse imposto, com as multas por sonegação, por autuação e tudo mais, virou 24 mil. Por quê? Porque como a empresa não atendeu a notificação dentro do prazo, eles fizeram a apuração de quanto seria o imposto devido dessas diferenças dos cruzamentos das informações e aplicaram multa por mora, juros de mora e mais a multa por sonegação fiscal de 200%. Então, triplica o valor, mais que triplica o valor, entendeu? Se a empresa não cumprir aí as exigências dentro do prazo. E como resolver essas pendências antes da autuação? É preciso analisar o malha fiscal, verificar lá quais são as divergências, quais são os meses que a Secretaria de Fazenda está indicando que no cruzamento dela, na análise que ela fez, o seu faturamento foi maior e está lá como se tivesse emitido menos nota. E aí emitir uma nota fiscal extemporânea, ou seja, vai emitir uma nota fiscal agora, existe um procedimento certinho para isso, a gente pode orientar como fazer, mas emite uma nota fiscal agora para justificar aquele faturamento que faltou lá do mês que está sendo indicado. Tem que retificar todas as declarações que forem enviadas para a Secretaria de Fazenda e também para a União, já que o faturamento tem que ser o mesmo informado, tanto para a Receita Federal quanto para a Secretaria de Fazenda. Retificar todas as apurações de Simples Nacional de todos os meses seguintes por conta das mudanças de percentuais. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha com a diferença de faturamento de cartão de crédito e nota fiscal emitida lá do mês de janeiro de 2017. É só um mês. Aí você pensa, vou retificar só aquele mês e vai ficar tudo bem. Não. Você vai retificar o mês de janeiro de 2017 e, infelizmente, você vai ter que vir retificando os meses seguintes. Por quê? Porque o Simples Nacional, o percentual dele é apurado com base no faturamento dos últimos 12 meses. Então, toda vez que eu mexo em qualquer mês, eu estou alterando o percentual do Simples Nacional de todos os 12 meses seguintes. Entendeu? Então, mesmo que seja só um mês, a gente emite uma nota, por exemplo, janeiro de 2017, você vendeu 30 mil com cartão, tirou só 20 mil de nota. Então agora eu vou ter que tirar uma nota fiscal extemporânea de 10 mil reais para dar os 30, vou ter que retificar as declarações enviadas de janeiro de 2017, tanto para a Secretaria de Fazenda do DF, quanto para o Simples Nacional, retificar todas as declarações, todos os Simples Nacional de fevereiro, março, abril, maio, todos os seguintes, dos 12 meses seguintes, apurar as diferenças de impostos, tanto de janeiro de 2017, com acréscimo da nova nota de 10 mil, quanto dos outros meses por conta da mudança do percentual do Simples Nacional, e aí pagar tudo isso ou parcelar tudo isso. Então, assim, é um trabalho gigantesco, entendeu? Que tem que ser feito. A escrita fiscal da sua empresa tem que ser toda refeita. Então, tudo aquilo que a gente faz mensalmente para a empresa vai ter que reabrir, refazer tudo, e aí depois você pagar ou parcelar e aí ficar com a sua situação regular. E enquanto não houver feito essas retificações, você está correndo o risco
de a Secretaria de Fazenda retificar isso lá por conta dela, mesmo sem a sua aprovação, sem o seu consentimento, e mandar só o auto de infração para você pagar, já com essas diferenças apuradas, e com o acréscimo da multa de 200% e mais os acréscimos legais, conforme eu expliquei antes. E detalhe, quando a Secretaria de Fazenda faz isso por conta própria, ela faz apenas em relação aos impostos dela. Então, ela não vai retificar a declaração que você enviou para a Receita Federal. E você continua, então, pendente, porque aí você vai ter um determinado valor de faturamento na Secretaria de Fazenda, que foi corrigido por ela própria, mas vai estar com faturamento antigo ainda lá na Receita Federal. E aí vai ter que refazer na Receita e retificar e fazer os mesmos procedimentos em relação aos impostos lá da Receita Federal também. Entendeu? Então aqui eu concluí, né? Então recolher ou parcelar a diferença dos impostos apurados e, se caso você não concordar com a divergência, abrir recurso comprovando a discordância com a divergência. Por exemplo, você entenda que, não, nesse mês aí que estão falando que eu vendi 30 mil com cartão e eu tirei só 20 mil de nota, eu não vendi 30 mil com cartão não, eu vendi os 20 mil com cartão, que foi a quantidade que eu emiti de nota. Então você tem que pegar uma declaração lá na administradora de cartão de crédito que cuida daí da máquina da sua empresa, declarando que você vendeu só 20 mil reais naquele mês, e aí pegar essa declaração, abrir um recurso lá na Secretaria de Fazenda para eles poderem corrigir essa informação lá. Tá? Assim, a gente falar só ou reclamar não vai adiantar, vai ter que ter o documento, abrir um recurso que vai ser julgado, e aí sim eles vão dar a resposta para nós. Como atuar preventivamente para não ter essas pendências? Não, tudo isso que eu falei é para corrigir os problemas que já aconteceram. Para não acontecer esses problemas novamente, você ficar tranquilo, não ter essas dificuldades, não ter custo para ter que consertar isso, para ter que pagar impostos, para ter que pagar multa, pagar juros. Olha só, primeiro, emitir notas fiscais de todas as vendas, especialmente das vendas com cartão, tá? Cancelar as notas fiscais dentro do prazo, para não acontecer aquilo que eu disse, de você ter que emitir uma nota correta sem conseguir cancelar a anterior e ficar com 2 faturamentos. Garantir a sequência numérica das notas emitidas e autorizadas, ou seja, verificar lá se o seu sistema está emitindo as notas fiscais, quando emitir nota fiscal em contingência, verificar se a nota foi autorizada, se pular número de emissão da nota, mesmo as notas emitidas pelo sistema, elas estão uma sequência numérica. Então, se determinada nota não foi emitida, comecei a fazer no sistema a nota número 5, não terminei, aí fui emitir uma nota nova, ela já saiu com o número 6, a nota número 5 ela tem que ser desconsiderada lá na Secretaria de Fazenda, tem que ser inutilizado aquele número 5. E aí dentro do seu sistema você tem que descobrir como fazer isso. E garantir que todas as notas fiscais emitidas são enviadas para a contabilidade. Então, por exemplo, para não correr o risco também, às vezes você emite as notas fiscais de todas as vendas com cartão, autoriza todas as notas, está com tudo certinho, mas na hora de anexar o XML para mandar para o contador, eu tinha 100 arquivos, e aí selecionei só 80 para anexar e deixei 20. Aí não vai adiantar, porque aí é possível que o contador entenda que foram só aquelas notas fiscais que você emitiu, processe os impostos, as declarações, as informações, tudo com base só naquelas 80 notas, e você novamente vai estar informando um faturamento menor do que o que deveria, tendo o mesmo problema que pode causar, como eu disse aí nos outros momentos, tá? Então, seria isso. Gostaria de agradecer você que assistiu essa aula aqui até o final, dizer que nós estamos à disposição através do nosso Instagram, do nosso WhatsApp, dos nossos telefones, dos nossos e-mails, tá? Mande, se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram, clica no aviãozinho aí e mande para algum empresário que você conheça, mesmo que você não saiba se ele tem ou não malha fiscal, mas uma grande maioria dos empresários hoje do Distrito Federal podem ter esse problema e nem está sabendo. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se aí no nosso canal, dê um curtir, que vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, a poder ajudar mais pessoas que podem ter esse problema aí, tá bom? Manda o link também pelo WhatsApp e qualquer coisa que precisar, a gente está aí à disposição, tá certo? Muito obrigado, um abraço, tchau!